Vida simples? Por onde começar a vida simples? Os patos podem correr? Claro que podem. Mas é isso que eles fazem de melhor? Não. Os patos podem correr, mas são vagarosos e ficam cansados rapidamente. Cada um dos animais tem um desígnio singular. Quando fazem aquilo para o que são designados, eles brilham. Mas quando tentam operar fora de sua área de especialidade, não são tão eficientes. Como pastores e líderes, podemos estar assim como um pato fora d'água. Uau! E é verdade. E sabe que estamos servindo fora de nossas áreas, de nossa paixão ministerial. Nós podemos fazê-lo, mas não será o que podemos fazer de melhor. Devido ao tempo que cada um de nós temos, não seria melhor servirmos aonde somos melhor capacitados? Com certeza. Nossa sobrecarga na agenda poderia ser uma razão de não termos clareza do chamado de Deus em nossas vidas. Por isso, estamos aqui para termos essa conversa. Simplificar nossa vida. Bem-vindo, bem-vinda! Esse é o nosso Café com Palavra. Mulheres mentoras, homens mentores, compartilhando com você sobre o processo de simplificar nossa vida. Se nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho vai servir, concorda comigo? Então, quando falamos em simplificar a nossa vida, o primeiro passo é identificar qual é o propósito da nossa vida. Vamos apresentar, a partir do vídeo de hoje, seis passos estratégicos para o seu processo de simplificar a nossa vida. Nos acompanhe em cada encontro e conheça o passo seguinte. Agora, você tem um sonho? Você tem uma visão? Você tem uma paixão ministerial, uma chama que o Espírito Santo faz arder em você? Pois é, porque paixão ministerial é um desejo dado por Deus que nos impele a fazer a diferença em uma determinada área ou ministério. Existe algum assunto, ou um problema, ou um grupo necessitado que desafia você, que chama você a investir nesse grupo, nessa área, querendo trazer mudanças nessa área? Essas perguntas são perguntas que ajudam você a pensar qual a sua visão, qual é o sonho de Deus para a sua vida. Ao final da sua vida, o apóstolo Paulo falou dizendo que não foi desobediente à visão celestial. Qual a visão que Deus lhe tem dado? Deus é o verdadeiro doador da visão. Ele chama pessoas específicas para tarefas específicas, com uma visão específica, para atender a uma necessidade específica. Portanto, antes que uma visão possa nascer na alma, é necessário perceber a necessidade crítica do momento. Quanto mais clara a necessidade, mais clara será a visão. Para ter clareza da visão, Edmund Chan nos orienta a buscar uma profunda convicção de uma necessidade urgente, ficando diante de Deus o tempo necessário até que a necessidade predominante quebre o seu coração. Esse é o primeiro, até que essa necessidade quebre seu coração. Segundo, a visão irresistível arda em seu espírito. Terceiro, até que o plano estratégico se desenvolva em sua mente. E por último, então, até que o chamado de Deus ressoe e queime em sua alma, se tornando real. Estamos compartilhando sobre clareza de nossa visão, chamado ministerial, da visão que Deus nos tem dado ministerial.
Então, queremos olhar cada um desses 4 que Edmund Chan nos diz aqui, ficar diante de Deus, até que a necessidade predominante quebre o nosso coração. Um descontentamento santo antecede a compaixão, que por sua vez antecede a visão. A compaixão antecede a visão. Deus gera em nós um descontentamento santo, por entender a necessidade de sentirmos a dor provocada por ela. Esse descontentamento antecede a compaixão. Vamos olhar mais de perto esse processo, como isso foi na vida de Jesus em Mateus 9:36. Acompanhe a leitura. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ao ver as multidões, vendo as pessoas, não problemas, vendo seus corações, vendo a elas como valiosas, preciosas, amadas, vendo com os olhos espirituais. Não vendo como a gente vê aquela multidão, gente passando lá no shopping, época de Natal, todo mundo está ali, mas realmente não vendo as pessoas. Segundo, tendo compaixão, Jesus teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas. O coração de Jesus se quebrou. As necessidades são o motor para a nossa visão, o motor para que nós possamos perceber mudanças. Até que percebemos a dor e nos identifiquemos com ela, não teremos nada que realmente importa para oferecer. Então Jesus viu as pessoas, Jesus teve compaixão delas, compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Aqui Jesus demonstra a angústia de alguém que é visionário, alguém que vê uma necessidade do profeta, do pastor. Jesus tendo a resposta, mas não conseguindo repassar essa resposta vendo essa multidão. Jesus sendo a resposta, mas não sendo adequada ao tamanho do problema. É a diferença entre ter a resposta e ser a resposta. Logo depois, no capítulo seguinte, em Mateus 10, Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 como resposta a essa dor sentida quando ele vê a multidão. Jesus se multiplica por meio de seus discípulos. Então, primeiro, permanecer diante de Deus até que o nosso coração, Deus leve o nosso coração a se quebrar diante de uma necessidade e nós sabermos que é aquela necessidade que Deus quer nos enviar como resposta. Segundo, a visão irresistível arda em seu espírito. A clareza da visão nos move a agir empregando tempo e forças e nos ajuda a priorizar nosso chamado. Esta clareza da visão precisa vir de uma convicção divina. Eu nasci para isso. Uau! O profeta Isaías expressa assim em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor me ungiu para... Até que o plano estratégico se desenvolva em sua mente, é importante. Então você ter um mentor, porque permanecer diante de Deus, até que um plano estratégico fique claro, até que você tenha a clareza de Deus. Aí é importante você ter um mentor, um assessor que ajude você nesse processo a identificar como é que essa visão, o sonho de Deus para a sua vida pode acontecer. Sem um espaço de olhar de fora ou de prestação de contas, você dificilmente vai avançar com tudo que Deus gostaria que você avançasse em seu chamado. Então, permanecer diante de Deus, até que o seu coração se quebre diante de uma necessidade. Deus dê clareza, você deve ser resposta disso. Permanecer diante de Deus até que tenha clareza de uma estratégia, clareza de como Deus quer que você seja essa resposta. E quarto, até que o chamado de Deus ressoe e queime em sua alma, se tornando real. Deus trabalha primeiro em nós, colocando-nos à altura da visão.
Uau, queridos, nós sempre estamos olhando para os outros, né, Daniel? Como é que eu vou fazer para os outros? Mas antes de Deus querer que nós sejamos parceiros dele, no fazer dele, na obra dele, na vida dos outros, Deus quer fazer em nós, a começar em mim. Nós temos sempre visões de algo antes que possamos tornar que elas possam se tornar realidade. Oswald Chambers, no devocional Tudo para Ele, diz: quando nos apercebemos que, embora a visão seja real, ela não é real em nós ainda. É a hora que Satanás chega com a sua tentação e quer nos fazer desistir. Mas Deus nos leva, depois de nos dar a visão, para o vale da humilhação. Deus nos dá uma visão para depois nos fazer descer e ser tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que Ele possa nos moldar e nos colocar a forma da visão que Ele tem para nós, para realizar por meio de nós. E é nesse vale que muitos desistem. Todas as visões se tornarão reais se tivermos a paciência de esperar por elas. Pense em quanto tempo Deus tem. Ele nunca se apressa. Nós sim, é que vivemos apressados, não é mesmo? Então, vamos, à medida que Deus vai nos dar uma visão, Oswald Chambers diz que não precisamos entrar a luz logo em ação, apenas a luz da glória da visão que temos. Nós primeiro precisamos que essa visão se torne realidade em nossa vida. Então, Deus pode nos confiar a realidade do que Ele quer que aconteça na vida dos outros, primeiro em nossa vida. Desde que recebemos a visão, Deus quer trabalhar em nós. Agora, se alguma vez Deus lhe deu uma visão, você até pode tentar se contentar com um nível mais baixo dela, de uma forma ou de outra, mas Deus nunca vai fazer isso. Deus quer levar a mim e a você a estar em altura da visão que Ele tem para a nossa vida. E precisamos identificar qual é a visão para corrermos a corrida que nos está proposta, não a corrida dos outros. Então, simplificar a nossa vida. Primeiro passo, identificar a visão de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós somos como Pedro. Pedro, depois da ressurreição de Jesus, ele volta para as redes, diz João 21. Muitas vezes nós precisamos ser renovados em nossa visão, porque estamos querendo deixar tudo e voltar para as redes. Mas precisamos que Deus nos leve a subir de categoria, para estar à altura da visão que Ele tem para nós nesse tempo da nossa vida. E ajustar as estratégias que temos, porque elas devem servir à visão. As estratégias não existem por si mesmas. Então, queridos e queridas, depois de 40 anos, Deus ressuscita em Moisés o sonho de libertar o povo de Israel. O cara ficou um tempo no deserto, né? Muito tempo no deserto. Mas agora o sonho ressuscita do jeito de Deus. Deixe Deus quebrar seu coração. Deixe Deus levá-lo a um renovo da visão. Tenha clareza do que é a visão, o sonho de Deus para a sua vida. Primeiro passo para você simplificar sua vida. No próximo vídeo e artigo dessa série, conheça quatro perguntas que vão lhe ajudar a avançar em identificar passos práticos para simplificar sua vida. Esperamos por você! Primeira pergunta: você sabe quem você é? Segunda: você sabe onde está? E tem mais, esperamos você. E estamos em nosso Café com Palavra.